Olá, Laura. Tudo bem? Oi, Pedro. Tudo ótimo. E você como está? Estou bem também, Laura. Você poderia me explicar como devo proceder para realizar o lançamento de conhecimento de transporte? Claro que sim, Pedro. Vamos lá. Para acessar o módulo, clique sobre o menu Lançamentos, opção Conhecimento de Transporte. Como pode ser observado, o módulo apresenta-se organizado em diferentes abas. Qual é a finalidade da aba Pesquisa, Laura? Ela tem como finalidade permitir a visualização de todos os documentos fiscais vinculados à empresa, mês e ano base selecionados. O código, nome da empresa, mês e ano base selecionados, serão visualizados na parte superior da tela. Caso seja necessário identificar uma nova empresa, mês e ano base, faça uso da opção Nova Empresa, Base. Neste quadro, será possível visualizar todos os documentos. Junto ao topo de cada coluna, será possível identificar o tipo de informação que está sendo exibida. Agora, caso seja necessário filtrar estes documentos, agrupando-os por determinado grupo de características, utilize a opção Filtro. Ao clicar sobre a opção Filtro, será exibida esta tela. Laura, os filtros poderão ser aplicados de forma individual e também de forma conjunta. Isso mesmo, Pedro. Para concluir a aplicação de filtro, clique sobre a opção Filtrar. Ao realizar esse processo, o filtro será aplicado, e os documentos fiscais que passarão a ser exibidos, serão aqueles que apresentam estas características. E para desativar o filtro, Laura? Para desativar, clique sobre a opção Sair filtro. Ainda, no que diz respeito a este módulo, junto a estes campos, serão exibidos o resumo de totais. Estas informações dizem respeito ao valor contábil, base de cálculo, ICMS, isentos, outros e pedágio. Ainda, por meio dessa opção, será possível indicar o modo de lançamento. Quanto às funcionalidades relacionadas a este grupo de botões, poderão ser usadas em todas as abas deste módulo. Sendo assim, faça uso da opção Novo, para incluir um novo documento fiscal. Quanto à opção Alterar, permitirá a você realizar alterações junto ao documento fiscal selecionado. Certo, Laura. Então, para realizar esse procedimento, devo selecionar o lançamento junto à tabela, e em seguida, clicar sobre a opção Alterar. Isso mesmo, Pedro. Ainda, por meio destas opções, será possível acessar o calendário e a calculadora. Outra funcionalidade especialmente útil é a de registro saída, tendo em vista permitir ao usuário realizar a impressão de seus registros de saída. E a exclusão do documento fiscal? Como deve ser realizada? Primeiro, clique sobre o documento fiscal a ser excluído, e em seguida, sobre a opção Excluir. E a opção Gravar deve ser utilizada para confirmar a inclusão de um novo documento fiscal? Isso mesmo, Pedro. E deve ser utilizada também, caso venha a realizar alguma alteração no documento fiscal. Bom, você tem alguma dúvida relacionada a esta aba, Pedro? Não, Laura. Pode prosseguir com as orientações. Ok, Pedro. Agora vamos para a aba Lançamento. Esta aba permitirá a você incluir manualmente um conhecimento de transporte. Inicialmente vou te explicar a funcionalidade dessas opções. Após o preenchimento dos dados, selecione estas opções de fixar para aproveitar essas informações em um próximo lançamento. Sendo assim, inicie os preenchimentos dos campos informando a data de saída e emissão, e em seguida, indique a espécie. Em caso de dúvidas sobre a espécie correta a ser informada, utilize a lupa presente ao lado do campo. Ao identificar a espécie, informe a série, o modelo e o número. Por meio desta opção de indicação, devo escolher o tipo de conhecimento de transporte. Isso mesmo, Pedro. Ainda neste primeiro quadro, indique o CFO, informe o valor contábil, e caso seja sua necessidade, inclua ainda o valor de desconto e observações sobre o lançamento. Alguma dúvida, Pedro? Não, Laura. Ok. Agora vamos para o quadro Tributação. Caso seja sua necessidade, no primeiro campo indique o CST, CS ou SN, o valor da base de cálculo, alíquota, ICMS, valores isentos, ou não tributáveis, e outros. Caso seja necessário, informe a retenção de INSS. Certo, Laura. E caso seja a minha necessidade, na situação de ajuste, benefício ou incentivo relacionado ao SPED-EFD, devo fazer uso desta opção? Isso mesmo. Clique sobre o ícone presente ao lado do campo. Ao clicar sobre ele, será exibida esta subtela. Junto ao primeiro campo, indique o código de ajuste. Para visualizar os códigos, faça uso da lupa presente ao lado do campo.
Para selecionar, utilize o duplo clique do mouse. Neste quadro, será possível informar dados do ICMS, ICMS-ST, como a base de cálculo do ICMS, alíquota, valor do ICMS e ainda, outros valores. Para obter mais informações sobre esta tela, clique sobre a opção Informativo. E para concluir o processo, clique sobre a opção Finalizar. Tudo bem até aqui, Pedro? Tudo sim, Laura. Pode prosseguir com as orientações. Ok. Bom, referente ao quadro Valores referentes ICMS na UF de destino, será possível informar o valor da base de cálculo do ICMS, alíquota interna do ICMS, e alíquota de Fundo de Combate à Pobreza. Quanto a este quadro, poderão ser informados o valor de alíquota ICMS interestadual, ICMS Fundo Combate à Pobreza, ICMS Diferencial UF Destino, ICMS Diferencial UF Remetente, e ainda, o percentual provisório de partilha do ICMS ao UF de destino. Tudo bem até aqui, Pedro? Tudo sim, Laura. Ok. Agora vamos abordar as opções presentes, junto a estas duas abas. A primeira aba permitirá realizar a inclusão das informações do remetente e destinatário. Sendo assim, no primeiro campo informe o remetente. Em caso de dúvidas, faça uso da lupa presente ao lado do campo, para visualizar as opções disponíveis. Para selecionar o remetente, utilize o duplo clique do mouse. Realize o mesmo procedimento para identificar o destinatário. Certo. Em seguida, devo indicar o tipo do frete, Laura. Isso mesmo, Pedro. E caso necessário, no próximo campo, identifique o tomador. Agora, os campos de informações complementares do conhecimento de transporte serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados do remetente e do destinatário. Entendi, Laura. Na situação de notas fiscais que acompanham o conhecimento de transporte, os lançamentos serão realizados por meio desta aba. Por meio dela, será possível informar a data de emissão, a espécie, série, o número, valor, a quantidade de volume transportado, e o peso bruto, e o peso líquido dos produtos transportados. Para concluir, devo clicar sobre a opção Incluir? Sim, Pedro. E caso deseje excluir o lançamento da nota, selecione-a junto a esta tabela, e em seguida, clique sobre a opção Excluir. Agora vamos abordar as funcionalidades presentes, junto à aba Prazo. Sendo assim, nestes campos, informe o número da parcela e documento, além da data de vencimento e o valor. Para incluir as informações, clique sobre a opção Incluir. Ao realizar esta ação, os dados informados serão incluídos a esta tabela. Outro detalhe importante é que junto ao quadro Totais do Conhecimento, será possível visualizar o valor total do parcelamento lançado. E como devo proceder para realizar a exclusão das parcelas? Utilize o clique duplo do mouse para selecionar a parcela a ser excluída, e em seguida, clique sobre a opção Excluir Parcela. Entendi, Laura. Agora vamos para a aba Dados Complementares. Esta aba permitirá a você realizar o lançamento de informações complementares pertinentes ao documento fiscal. Apesar de seu preenchimento ser obrigatório, caso ocorra, fique atento à situação do documento. E por consequência, quais campos devem ser preenchidos. Ok, Laura. Bom, no primeiro quadro indique o consignatário. Caso necessite visualizar todas as opções disponíveis, faça uso da lupa presente ao lado do campo. Para informar os dados de redespacho, serão estes os campos a serem preenchidos. Ao identificar o redespacho, identifique o frete. Em seguida, neste quadro, junto a este campo, informe o número do despacho para o transporte ferroviário de cargas. Alguma dúvida, Pedro? Não, Laura. Ok. Por meio deste quadro, será possível incluir os dados de conhecimento de transporte eletrônico. Informe a chave CPE, o preenchimento deste campo passará a ser obrigatório, quando o conhecimento de transporte for eletrônico. Em seguida, inclua o tipo CPE, e a modalidade. Para a situação de chave referenciada, o campo a ser preenchido será este. Quanto aos dados do veículo, informe a placa, e a UF. Logo após, junto ao quadro Composição do frete, acrescente informações sobre o serviço de coleta, custo adicional de transporte, despacho, pedágio, despesas de cargas, descargas, e outros. Se o documento fiscal for cancelamento extemporâneo, então realize esta indicação, por meio desta opção. Já, as informações complementares, deverão ser incluídos aqui.
Neste último quadro, será possível inserir informações sobre transporte aquaviário de cargas. Sendo assim, indique o tipo de veículo transportador, o tipo de navegação, o IRIN ou registro CPP, o número da viagem, e basta informar também o valor de despesas portuárias e adicional do frete. Renovação marinha marcante. Alguma dúvida referente a esta aba, Pedro? Então, Laura, após realizar todos os preenchimentos necessários, para finalizar, devo clicar sobre a opção gravar? Exatamente, Pedro. Ao realizar esse processo, o lançamento passará a fazer parte da aba Pesquisa. Sendo assim, finalizamos aqui as orientações relacionadas a este módulo. Muito obrigado pelas orientações e esclarecimentos sobre este módulo, Laura. Por nada, Pedro. Até mais.